Estamos de volta. O Raízes do Brasil é feito tanto para os grandes produtores brasileiros, como também para os médios e pequenos. Vamos acompanhar agora a história de um pequeno produtor de hortaliças. Nessa pequena propriedade em Campinas, interior de São Paulo, Cláudio produz hortaliças há 32 anos. Diante da qualidade dos tratos culturais, ele já comercializa quase 100% da produção diretamente ao cliente final. O custo com defensivos, sendo 50% químico e 50% biológico, gira em torno de R$30 mil por ano. A produtividade aqui chega a 200 mil unidades a cada 12 meses. Mas neste ano, todos os produtores de hortaliças dessa região sofreram com a falta de chuvas e, consequentemente, com a doença do alface, conhecida como vira-cabeça. Esse ano aqui o difícil está sendo a chuva, a água, né? E esse ano também teve um problema de virose, né? Que é uma doença que deu na alface. Ficou 4 meses sem produzir alface esse ano aqui. Como fazer agora? Agora chovendo, acaba todo esse problema. O problema só depende da chuva. Choveu, esse vírus morre. Acaba com o vírus. De novembro do ano passado a fevereiro deste ano, toda a produção de alface foi perdida, um prejuízo de cerca de R$30 mil para esse produtor. Apesar do desafio de tentar recuperar essa perda financeira, o produtor segue otimista com o mercado. País desse tamanho, com esse potencial de produção, a gente tem que saber que aqui o futuro do Brasil é a produção. Qual é a satisfação de ser um produtor de hortaliças? Eu nasci aqui, né? Então isso aí para mim é um prazer enorme. Tem meses que você ganha, tem meses que você não ganha, mas o prazer é grande. Não troco isso por nada. Voltamos com o Momento Klefma e continuamos com os dados de cana-de-açúcar no Brasil. Vamos saber agora como foi o uso de defensivos na produção no ano passado. Como vocês podem ver na tabela, o número médio de aplicações de defensivos recuou no Mato Grosso do Sul, seguido de Alagoas, e aumentou consideravelmente nos estados de Bahia, Goiás e Paraná. No total, o produtor aplicou um número menor de defensivos no ano passado, em comparação com 2012 e 2011. Podemos notar que os estados que aumentaram o número de aplicações, excluindo a Bahia, tiveram um aumento de custo. Destaca-se o estado de Goiás, que em 2012 teve um custo médio por hectare de $137,91 e em 2013 passou a mais de $173 por hectare. Ou seja, um aumento de 26% no custo. Herbicidas é o principal segmento dentro da pesquisa AMES 2013. Ele é classificado entre herbicidas seletivos e herbicidas não seletivos. Neste segmento é possível observar o controle de ervas daninhas. Os principais alvos de herbicida são braquiária, capim-colonião, capim-colchão, corda de viola e a tiririca. O custo de aplicação de herbicidas registrou queda no ano passado, principalmente no controle da tiririca, que recuou de quase $58 em 2012 para pouco mais de $52 em 2013 por hectare. O segmento de inseticidas é o segundo principal setor de defensivos agrícolas na cultura de cana. Dentro dele, encontram-se os principais alvos nas plantações sucroalcooleiras no ano passado, que foram a cigarrinha, o cupim, nematicidas, lagartas e formigas. De acordo com dados da Klefma, podemos afirmar que a cigarrinha, sendo o principal alvo presente nas plantações, gerou um custo de tratamento de quase $55 por hectare. Este alvo, dentro do território abordado na pesquisa AMES, possui uma adoção de 30,5%. Já para o alvo cupim, o uso de inseticidas foi adotado por 18,8%. Entretanto, o custo de tratamento por hectare para a praga foi de $71,40. Para as lagartas, a adoção foi de quase 40%. Porém, dentre as principais pragas é que apresentou o menor custo de tratamento. O cenário atual de cana-de-açúcar continua difícil para todos os elos do setor sucroalcooleiro, mas os produtores não perdem a esperança e veem na agroenergia uma luz no fim do túnel. Pequenos e médios produtores de cana-de-açúcar do estado de São Paulo continuam enfrentando dificuldades para cobrir o custo de produção diante da baixa nos preços do açúcar e do etanol. E agora nós estamos produzindo um produto extraordinário, um produto limpo, um produto cobiçado, um produto que se vende, não precisa fazer propaganda para vender, mas vender, não é doar. Então a saída é valorizar. É nós que nós não podemos esperar do governo, esperar de ninguém, nós temos que mostrar nosso valor. O fim da queima da cana ainda é um fato que complica o trabalho desses produtores que continuam na fase de adaptação
e, neste momento, sem capital para aderir às colheitadeiras. Os tratos culturais, a partir do momento que começou a mecanização, ele ficou mais complicado para os pequenos e médios produtores. Por quê? Porque o pequeno e médio produtor não tem um maquinário, né, voltado para fazer esse tipo de trabalho. E isso está dando muito problema para os pequenos produtores. A escala de produção dificultou muito para eles. Então eles não estão conseguindo cobrir seus custos de produção, porque o valor da tonelada de cana ultimamente é muito pequeno, muito baixo. Quanto aos tratos culturais, na última safra, pragas e ervas de difícil controle colaboraram para o aumento do custo de produção e para a adesão de mais defensivos. Olha, o que está mais pegando hoje a praga seria o esfenóforo. Nós temos hoje, a maioria das áreas nossa, da região, tem esfenóforo. Então é um controle difícil de fazer, tem alguns produtos que a gente aplica, dá até um bom controle, mas não é fácil exterminar essa praga. Então é um controle que tem que estar sempre atento, né? Os produtores não podem deixar, porque ele ataca os canaviais e chega a dar uma perda muito grande. E tem canavial nosso aqui que chega a perder 30% até mais com essa praga. De acordo com a pesquisa AMES da Kleffmann, na safra passada, o esfenof foi o segundo alvo na motivação de compra de inseticidas, sendo a cigarrinha o alvo principal. Já para o uso de herbicidas, a corda de viola foi o quarto alvo mais importante e o que mais atingiu as plantações na região de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo. As ervas daninhas, depois quando começou a colheita mecanizada, uma erva daninha que está preocupando todos os produtores, seja médio ou grande, seria a corda de viola. A corda de viola é um problema muito sério. Antigamente a gente fazia queima da palha da cana, então a gente controlava muito essa praga na queima. Após a proibição da queima, essa praga ela fica no canavial, você tem que controlar muito mais ela antes, né? E aí a hora que a colheitadeira vai fazer a colheita, ela bate dentro da máquina e acaba espalhando junto com a palha as sementes. Então a infestação disso está cada vez maior e está preocupando nós. Apesar do aumento do custo de produção e a baixa nos preços das commodities, açúcar e álcool, os produtores de cana, mesmo prevendo um cenário nublado para o curto prazo, conseguem enxergar uma luz no fim do túnel com o mercado promissor da agroenergia. Com certeza, você vê a demanda muito forte agora na cogeração, o bagaço de cana aí sendo uma das principais fontes de energia renovável. Nós temos a palha, nós temos toda o etanol de segunda geração, que vai fazer com que tenha uma grande revolução na agroenergia. E aqui no programa Raízes do Brasil, vamos dar voz ao produtor rural, que poderá tirar suas dúvidas sobre tratos culturais, plantio, colheita, entre tantos outros assuntos. Hoje a pergunta é sobre renegociação de dívida rural e quem vai responder é o advogado Henrique Jambiski. Henrique, escuta aí a pergunta do produtor Carlos. Oi, doutor Henrique. Eu financei uma plantadeira e está meio difícil para pagar, os juros são muito altos. Eu tenho algum recurso? Olá, Carlos, tudo bem? Carlos, o crédito rural, embora seja feito num estabelecimento financeiro, num banco, ele é diferente de qualquer outro produto bancário que você possa praticar na sua vida. O crédito rural, ele é protegido, ele é legislado por leis totalmente diferentes que têm como finalidade a proteção do produtor rural. Para você ter uma ideia, está previsto como objetivo específico do crédito rural, na lei-mãe do crédito rural, o fortalecimento econômico do produtor rural, em especial o pequeno e o médio. Então diz a lei que quem tem que se fortalecer com o crédito rural é o produtor e não o banco. É justamente por isso que, embora seja feito na instituição financeira, embora seja feito no banco, o crédito rural, sob quaisquer das suas modalidades, seja ele um contrato de custeio, seja um contrato de investimento, comercialização ou industrialização da porteira para dentro, ele vai ter sempre as menores taxas de juros do país. Basicamente, há duas modalidades de recursos e, de acordo com o recurso, com a origem desses recursos, será dada a taxa de juros.
são os chamados recursos controlados, aqueles que o governo destina por lei, o montante, a aplicação e também define a taxa de juros, e os não controlados. Os juros dos contratos dos recursos controlados são os menores do mercado, são, por assim dizer, menores ainda do que qualquer outro. Você tem, por exemplo, casos de Pronaf, em que os juros chegam a 1,5% ao ano, casos de juros específicos do BNDES para investimento de 2% ao ano e juros de cédulas de crédito rural de custeio de até 6,5% ao ano. Já no caso dos recursos não controlados, ou seja, quando a instituição financeira investe no produtor rural dinheiro que não vem do governo, mas dinheiro que é dela mesmo, esses juros são mais altos do que os controlados. Mesmo assim, eles ainda sofrem limite. Eles podem chegar no máximo, de acordo com a lei e com respeito total dos tribunais, ou seja, todos os tribunais brasileiros respeitam essa determinação, os juros podem chegar no máximo a 1% ao mês. Isso significa que o máximo que se pode cobrar de juros numa operação de crédito rural é 12% ao ano. Se o produtor chegar a ficar em atraso com essa parcela, ou seja, entrar em mora, o máximo que se pode adicionar é mais 1% ao ano. Os juros, então, de 12% na normalidade ao ano, passariam no máximo no atraso a 13% ao ano. Qualquer juro superior a isso, Carlos, significa que o banco está te cobrando o que ele não pode, o que é proibido por lei. Então, atenção ao seu direito. E, normalmente, amigo produtor, quando você percebe que algo lhe parece estranho, é porque provavelmente está fora da lei mesmo. Tá ok? Um grande abraço. Esclarecida então a pergunta do Carlos. Obrigado, doutor Henrique. E você que tiver dúvidas sobre dívida rural, pode nos enviar a pergunta para o e-mail perguntas@raizesdobrasil.tv.br. E se você quiser, pode fazer um vídeo com a sua pergunta que nós vamos colocar aqui no programa Raízes do Brasil e o doutor Henrique vai responder. Se tiver dúvidas sobre qualquer outro assunto, como plantio, manejo ou colheita, também pode nos enviar sua pergunta em vídeo, que nós vamos trazer um especialista para te responder, tá bom? Repetindo, o e-mail é perguntas@raizesdobrasil.tv.br. Vamos agora para mais um rápido intervalo comercial e nós voltamos com a participação da dupla César e Paulinho, que além de cantar, também vai para a cozinha para fazer um peixe com o nosso amigo Ed Cigano. É rapidinho. Raízes do Brasil. Oferecimento Kleffmann. Informação estratégica direto do campo. Quer informações diretas do campo? Então acesse o Portal Cleff. Conteúdo atualizado e exclusivo com tudo sobre pecuária, soja, milho, café e todas as culturas que movimentam o país, levando até você análises inteligentes para o crescimento do seu negócio e da agricultura brasileira. Portal Cleff. Informação estratégica direto do campo. Acesse e confira.